Pega a tua Bíblia, por favor. Nós estamos estudando sobre santificação como um processo. É um processo. A nossa vida, ela precisa se desenvolver neste processo, nesta caminhada, nesta nossa jornada com Deus. E quando eu já disse isso aqui, mas vou repetir para você. Quando você faz uma viagem, se o seu objetivo é só chegar no destino e não aproveitar a viagem, você perdeu o melhor, ou a boa parte. Chegar lá é muito importante, mas aproveitar a viagem é muito importante. É muito importante. Por que eu digo isso? O Evangelho, lá no início, era chamado de o caminho. Eram pessoas que estavam na caminhada, andando. Ou seja, ser cristão naquela época era caminhar com Jesus, ou caminhar nos passos de Jesus, ou fazer o que Jesus fazia. Você pegar a Bíblia, ele estava na Judéia, aí ele sai da Judéia, vai para Samaria, ele sai de Samaria, vai para Jerusalém, e nesta caminhada, ele sempre realiza coisas extraordinárias, sempre no meio, no caminho, o extraordinário de Deus acontece. Amém, queridos? Amém, queridos? Então, essa nossa caminhada num processo de santificação é muito relevante. Estamos falando sobre isso aqui. Pega a tua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 25. Vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 13 de Mateus 25, porque nós vamos finalizar aqui, ver se eu finalizo essa palavra hoje sobre santificação como um processo, porque depois eu quero falar aqui ainda no nosso livro sobre o Espírito e a santificação do crente, uma pequena parte muito relevante que eu considero para falar aqui, tá bom? Vamos acelerar um pouquinho aqui, porque daqui a pouco nossos alunos vão entrar aqui, os alunos que estão fazendo o curso teológico, eles estão se organizando ali, está tendo daqui a pouco eles vão vir para cá, para a gente poder cumprimentá-los, saudá-los, tá bom? Vai demorar um pouquinho, mas enquanto nós vamos desenvolvendo aqui esse momento nosso, tá ok, queridos? Vamos lá, achou o texto aí? Tem como colocar? Mateus 25? Pode colocar, Mateus 25, versículo 1 ao 13. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. Presta atenção, volta um pouquinho. Presta atenção. Então o reino dos céus é semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, que elas fizeram? Saíram ao encontro do noivo. Observa que elas tiveram uma atitude, elas foram ao encontro do noivo. E observa que o processo, a vida essa história, ela acontece nesse caminhar, no desenvolver desta caminhada, dessa jornada. Próximo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. Em outras versões diz nércias. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas presta atenção, azeite nas vasilhas com as suas lâmpadas. Elas levaram um excedente, né? Elas levaram algo excedente. Percebe que as primeiras levaram as lâmpadas? Perceberam isso? Elas levaram as lâmpadas. Tinha azeite? Tinha azeite.
mas elas queriam só chegar. Elas estavam preocupadas apenas com o encontro com o noivo. Elas estavam preocupadas só com esse momento. Elas não perceberam que no caminho, na jornada delas, elas precisariam de azeite. Próximo. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Aqui é interessante, né? Você começa a perceber, eram 10, todas elas saíram, todas elas tinham lâmpadas, só que um pequeno detalhe é que para a jornada, umas não tinham o suficiente, e elas são chamadas de loucas nesse texto, certo? À meia-noite, e ali o texto ainda diz que todas adormeceram, todas se cansaram, todas adormeceram, igual, né? Parece que é tudo igual. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Eu já estou fazendo a exegese do texto aqui, porque não vamos entrar no pormenor dele aqui não, tá bom? Naquela época, quando um príncipe ia se casar, ele convidava um grupo de jovens virgens para, não é que essas virgens iam se casar com ele não, tá bom? Tem gente que às vezes entende errado, essas virgens eram todas para se casar com ele, nesse contexto aqui não, elas apenas faziam o cortejo do noivo, elas faziam o cortejo para a festa, porque era muito, quem conhece o aniversário de 15 anos, debutante, né? Não tem isso, uma jovem não pega, coloca umas jovens bonitas, uns jovens bonitos para fazer a entrada. Então naquela época tinha um cerimonial, e um grupo de jovens virgens foram convidadas, porque era uma pessoa muito importante que ia se casar, e vinha sempre na frente, quando o noivo saía para o momento do casamento, saía um arauto. O que é o arauto? O arauto vai na frente, e ele vai gritando, aí vem o noivo. Então o noivo está indo, e ele vai gritando na frente, aí vem o noivo. E quem estava, ou parava para ouvir, porque as ruas, né, eles subiam, eles vinham para as casas, para poder ver, porque era um momento muito nobre, era um príncipe, era uma pessoa muito relevante que ia se casar. Então eles saíram, e elas, que deveriam estar em um local específico, onde o noivo ia se passar, elas estavam lá, e elas ouviram, e o texto diz que, aí veio o noivo, saíram aos encontros, elas ouviram o clamor, versículo 7, então todas aquelas virgens, presta atenção, olha a ênfase do texto, em todas, ambas, observa que sempre é esse conjunto de todas juntas, todas aquelas virgens se levantaram, todas se prepararam as suas lâmpadas, versículo 8, as loucas disse às prudentes, dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Eu me preparei para a jornada, mas não foi completamente. Eu não tenho o suficiente agora para a parte mais relevante, para a parte mais importante. Mas as prudentes responderam dizendo, não seja o caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que vendem e comprai-o para vós. Então elas tinham que fazer algo, e tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Para só um pouquinho aqui, eu costumo dizer sempre lá em casa, que todo atrasadinho tem pressa. Não é uma pessoa muito apressadinha, que tem que fazer agora, aquela coisa assim meio, sabe? Eu estou atrasado. Ele normalmente, quando ele não faz a coisa na hora certa, ele vai ter sempre muita pressa, não é? Então agora ela sai desesperada para comprar hoje o que elas deveriam ter comprado ontem, fazer hoje o que elas deveriam ter feito ontem. E aí nós temos aqui a ideia da procrastinação. Pastor, só está pregando com a igreja de pé? Não, eu vou já falar, eu vou entrar, só estou fazendo uma exegese, vai sentar agora. Mas o que é procrastinar? É você deixar para amanhã o que você deveria fazer hoje. Elas deixaram para comprar azeite hoje, quando deveriam ter feito isso antes. Elas tiveram todo o tempo, mas enquanto deveriam comprar o azeite, elas foram fazer outras coisas. Elas estavam preocupadas com
outras coisas. Elas estavam envolvidas com outras coisas. Talvez estivesse um pouco mais no Instagram, talvez estava procurando fazer um post, ou até no seu canal, lá no YouTube, ou talvez estava muito preocupada vendo ali os seus e-mails, estava envolvida com muitas ações, muitas preocupações, e elas deixaram o que tinha de mais relevante para depois. Próximo. E depois chegaram as atrasadinhas, também as outras vezes, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. A outra versão diz, versículo 12, e ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Presta atenção, as noivas já entraram, as virgens já entraram, estão todas já na festa, não tem como, eu não conheço vocês, não sei quem vocês são, mas me convidaram também, fui convidado, mas eu não sei quem vocês são, vocês atrasaram, não fez o que deveria ter feito, na hora que deveria ter feito, não preparou na hora que deveria ter se preparado. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Nós falamos aqui na aula passada, na nossa iniciação passada, sobre o nosso corpo. E eu me lembro muito bem do que Deus falou com a gente aqui, porque eu creio que Deus falou conosco. Tremenda. Muitas pessoas mandaram mensagem para mim, pessoas falou comigo e tal. Você sabia que normalmente os médicos, eles têm um diagnóstico muito sério para quem chega com uma doença fatal, ou um problema que não tem mais solução? Normalmente eles dizem assim, se você tivesse vindo aqui há 30 dias atrás, daria jeito. Dizem assim, se você tivesse vindo aqui há uma semana, teríamos uma solução. Nós temos um caso aqui na nossa igreja de um irmão que passou por uma situação tão difícil, e ele passou mal, não quis ir no médico, passou mal a noite toda. Quando chegou de manhã, o médico falou: se você tivesse chegado aqui ontem, teu problema estaria resolvido. Procrastinar, deixar para amanhã o que eu tenho que fazer hoje. O nosso processo com Deus, queridos, não admite procrastinação. Vamos finalizar o versículo 13? Tem gente cansado já, eu estou vendo aí. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Fala comigo, vigiai. Fecha teu olho, por favor. Diga: querido Espírito Santo, eu estou aqui e eu permito que tu fales comigo. Se isso é verdade, repita isso por você mesmo, vai. Espírito Santo, por favor, fale conosco em nome de Jesus. Amém. Se assente, por gentileza. Bem, a pregação já foi feita, né? A palavra está dita aqui já, o texto já foi literalmente, Adriano, aqui explorado aqui nas suas dimensões. Mas eu quero pegar esse contexto aqui para dizer para você que Jesus vai te apertar um pouquinho mais. Amém, dá glória a Deus aí, vai. Amém, apertar um pouquinho, porque esse aperto, esse ajuste faz parte do nosso processo de crescimento, nosso processo de desenvolvimento. Nós dizíamos aqui, há alguns dias atrás, que o processo de santificação exige algumas coisas de nós. Irmãos, e você não sabe como eu tenho sido exigido em algumas questões. Só Deus e eu sei, às vezes, o que acontece, como eu tenho que suportar algumas questões complexas e desafiadoras, porque nós estamos nesse processo de santificação, e se Ele cobra de você, cobra aqui também. Amém? Vamos lá na nossa apresentação, por favor, falando sobre o processo. Pode passar aí, por favor, né? Como crescer em santificação, permitindo o Espírito Santo. Volta ali, só dá uma passada rapidinho, volta aqui, volta, calma. Permitindo que o Espírito Santo haja em nós soberanamente, buscando a santificação em cooperação com Deus. Próximo, né? Lemos o versículo de 1 Pedro 1,15, pode ir, por favor. O lado divino da santificação, falamos que a santificação tem um lado espiritual. Tem coisas que eu e você não daremos conta, não tem jeito. É o Espírito Santo quem faz. É o Espírito Santo quem faz. Porém, tem outro lado
que não é o Espírito Santo, não é a palavra, não é, sou eu que tenho que fazer. Eu dei um exemplo para você aqui dos grandes, um dos maiores evangelistas da Inglaterra, que quando ele começou a evangelizar, o poder de Deus caía na Inglaterra de forma extraordinária. Foi o maior evangelista do século passado, extraordinário, fez um trabalho extraordinário, e com 27 anos ele foi diagnosticado com uma doença e foi para o hospital. Quando chegou no hospital, o médico diz: não tem mais jeito, vai morrer. E aí o que acontece? Ele chamou e pediu para escrever algumas coisas, e dentre as frases sérias dele, ele diz: Deus me deu um cavalo e uma mensagem, eu matei o cavalo e não tem como entregar a mensagem. Presta atenção, existem coisas que é do meu lado. Deus te dá o livre-arbítrio para cuidar desse corpo, zelar da sua vida, zelar da sua moral, zelar do seu nome, zelar dos seus relacionamentos, zelar da sua vida. Tem muitas pessoas que estão doentes espiritualmente porque não cuidam do que vem, do que fala, do que ouve, não cuida do que come, não cuida da sua vida. Irmão, é doloroso cuidar desse corpo, é doloroso. Eu acordei hoje, por exemplo, pastor Osés hoje, acordei 5 horas da manhã, meu objetivo era estar 6h10 na academia. Quando deu 6 horas, eu terminei minha oração. Irmãos, eu queria por tudo dormir, porque eu estava muito cansado. Dormir era o meu maior desejo, mas eu coloquei uma roupa, peguei a chave do carro, entrei no carro e fui para a academia, quase amarrado. Quando eu cheguei lá, que eu comecei a me exercitar, depois fui para a esteira, fiz uma corrida, daí 20 minutos, opa, o coração já chegou a bater 165 por hora, por minuto melhor, né? É isso mesmo, né? Por minuto, o horário é pouca coisa. E o fato é que quando terminou, eu estava animado, meu corpo estava, presta atenção, escuta isso aqui, presta atenção, tem coisas que você não vai querer fazer, que você não vai ter desejo de fazer. Se você esperar o desejo vir, tu vai morrer, porque não vai vir. Esperar a vontade de vir não vai acontecer. Você tem que se despir desta característica que te amarra, que te prende, que te aprisiona, e dizer: eu não quero mais isso, eu vou agora fazer o que eu tenho que fazer. Quem gosta de ler aqui, irmãos? Amém, glória a Deus. Mas vou dizer para você, é doído às vezes, você está cansado e ter que ler. Ontem à noite eu tinha que ler 30 páginas quase, irmão, estava morto de cansado, mas tinha que ler, tinha que preparar, tinha que estudar. Às vezes você quer fazer outra coisa, mas isto é algo que você precisa fazer, porque se você não fizer, ninguém vai fazer por você. Diga para alguém aí, fala: não procrastine. Fala assim: irmão, sabe esse corpinho que você tem aí? Você tem que cuidar dele. Eu ia fazer uma brincadeira aqui, Adriano, mas acho que não vai fazer, não. Pode fazer? Pode fazer? Pode? Faz assim com o dedo assim, faz assim com a mão assim, faz assim com a mão assim, faz assim. Mas faz assim com a mão, faz assim, bem assim. Agora pega essa mão assim, fazendo isso assim, vem do lado aqui e aperta assim você, vai você mesmo. Pega do lado aí, vai. O que você conseguiu pegar aí? Nada? Amém. Tem irmão falando: tá legal, tá top, aí não pegou nada. Pastor, o que é isso, irmão? É esse pedacinho aí, você vai ter que zerar isso aí, irmão. Amém, glória a Deus. Quem concorda, diga amém. Amém, vamos passar por um procedimento. Brincadeira, tá, irmão? Brincadeira, desculpa, tá bom? Mas escute isso é uma realidade. Nós precisamos fazer coisas que ninguém vai fazer por nós. Vou repetir, você e eu precisamos aprender a fazer coisas que ninguém vai fazer por nós. Eu estou entrando por uma área aqui da santificação, querido. Eu até tem muita coisa bacana a falar, mas o Espírito Santo de Deus vai nos conduzindo aqui. Escute isso aqui, quer ver só um negócio? A pessoa quer empreender, ela quer desenvolver algum empreendimento, mas não gosta de estudar negócios, mas não gosta de estudar finanças, não gosta de estudar, por exemplo, como é que faz preço de mercado, como é que eu monto estratégia, como é que eu faço publicidade. Vai ter problema. Ah, não, eu gosto, pastor, eu quero serviço público. Está lá o nosso irmão. Me ajuda aí. Lucas.
preparando o serviço público. Está fazendo, estudando, se preparando. Ah, pastor, mas eu vou pela fé. Eu vou, sabe, Deus tem uma vaga, aquela vaga é minha. Meu irmão, não adianta, você tem que se preparar. A vida nos exige preparo. Agora escuta isso aqui, presta atenção. Tudo que você estiver preparando agora só vai valer daqui a 2, 3, 4, 5 anos, queridos. Escute isso. Eu acabei de fazer um mestrado agora em 2018. Defendi a minha tese de mestrado. 18, 19, 20, 21, 22, 23. Já tem quase 6 anos. Tudo que eu aprendi só tem a teoria, porque a maioria das ferramentas já ficaram para trás. Não existe mais. Onde é que você quer chegar, pastor? Eu quero dizer para você, presta atenção. Lembra que eu comecei falando lá? Você está vivo, sim ou não? Quem está vivo aí, diga amém. Se você está vivo, você está no processo. Bem-vindo ao processo. E o processo é doloroso, o processo é difícil, o processo pede de você condicionamento, pede de você preparo, pede que você se levante às vezes de madrugada, vai dormir tarde, mas você precisa ter atitudes e não procrastinar. Quem concorda, diga amém. Amém? Glória a Deus. Então esse processo, queridos, é enquanto vivermos. Eu sempre cito aqui o exemplo do apóstolo Paulo, eu amo isso. Último livro de Timóteo, nós temos lá uma carta excelentíssima. No último capítulo ele fala: combati o bom combate, acabei a carreira. Ele vai dizendo ali, e o que ele pede? Ei, agora estou sendo oferecido como libação. O dia da minha partida é chegado. E ele começa a dar algumas instruções. Problemas que ele tiver com alguém. Ó, traz para mim Marcos. E ele pede uma coisa: traz para mim os pergaminhos, porque eu preciso aprender. Uau, que lindo isso, queridos. Eu preciso aprender. Amém, queridos? Glória a Deus. Quem concorda, diga amém. Está difícil, pastor, mas amém. Vamos para frente. Amém. Então tem um lado divino da santificação. E tem um lado que é nosso. Próximo aí, por favor. O lado humano, né? Vamos lá, próximo. Então, o próprio crente, falamos sobre isso aqui, o santo ministério. Vamos pegar esse ponto aqui rapidamente, para falar um pouco sobre esse lado é nosso. É nosso. Vou perguntar, e eu queria que você fosse sincero. Quem aqui acredita que Deus lhe chamou para algo no ministério da igreja? Levanta a mão e diga: eu. Não, foi fraco. Vou perguntar de novo. Quem acredita que Deus o chamou para algo no santo ministério da igreja? Diga: eu. Se você não levantou a mão, você está equivocado. Deus te chamou. Amém? Vou repetir. Se você não levantou a mão, você precisa entender que Deus te chamou para algo. E você precisa acordar para isso. Vamos perguntar mais uma vez, agora para todos responder, tá bom? Quem acredita que Deus lhe chamou para algo no santo ministério da igreja? Diga: eu. Amém. Melhorou? Escute isso. Todos nós fomos chamados. Agora escute isso aqui. Vamos lá. Êxodo capítulo 19, versículo 10. Vamos abrir esse texto aí, por favor. Êxodo capítulo 19, versículo 10. Que nós estamos estudando a Bíblia aqui, não estamos com tanta pressa, tá bom? Então a gente vai devagar, porque é bom a gente entender esse texto. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, e lavem ele as suas roupas. Presta atenção. Escute isso aqui, queridos. A vida ministerial exige santificação quase que diária, todos os dias. Confesso a você, tem dia que eu levanto de manhã e falo: amor, hoje vamos fazer uma coisa diferente? Vamos? Não, vamos sair. Vamos pegar uma roupa diferente, vamos fazer uma caminhada no parque? Vamos. Ou se não, vamos dar uma passeada lá na Outlet, vamos a Goiânia, fazer uma passeada, vamos passear. A gente inventa umas coisas diferentes, fora da igreja, fora do contexto. Isso é vida também, é vida, é importante. Amei, dei um abraço no Adriano aqui, foi esse dia para pegar uma praia, parabéns, depois tem que me contar esse negócio aí, viu, gente? Né? Foi muito top lá, que bênção. Então escuta isso aqui, precisamos disso, isso é importante para nós, mas presta atenção, olha para cá, o ministério vai exigir de você, de vez em quando, Deus vai te chamar para um tempo de santificação específica. Quando os músicos estavam descendo aqui, o Espírito de Deus falou ao meu coração, e eu preciso que os nossos líderes musicais conversem com isso.
Tem gente que está tocando aqui na igreja, que está cantando na igreja, está se envolvendo com músicas do mundo. Você não pode, quando estávamos cantando aqui, o Espírito Santo falou claramente ao meu coração. Irmão, isso não pode acontecer. Veja só, se o pastor, outro pastor, deixa ou libera, você nunca falou para você, tudo bem, mas escute, isso é pecado. Você está aqui adorando a Deus e usando a sua capacidade para adorar com músicas mundanas. Pare de fazer isso, ou se não, diga, eu não posso. É importante que você entenda a relevância disso. Por quê, queridos? Deus exige de alguns de nós um pouco mais de santificação. Ontem, eu contei para a Patrícia, eu achei muito engraçado uma coisa. Se você vê o grupo da igreja, acho que 3 e pouco da manhã eu liberei o grupo. Despertei 3:30 da manhã, fui tomar uma água, tomei água, falei assim, eu vou aproveitar, abrir o grupo, já oro um pouco aqui, porque depois eu desligo o celular para não despertar, e vou direto, até umas 6:30, descanso um pouquinho mais. Coloquei no meu coração isso. Ótimo, fui lá, tomei a água, abri o grupo, coloquei lá o texto do grupo, fui para a cama, após um pouco de oração, e até confesso a você, eu estava muito cansado. Eu falei, Senhor, eu vou orar um pouquinho aqui e vou deitar na cama orando, tá bom? Eu já vou dormir orando. Estava muito cansado. Quando deu 4:50 mais ou menos, eu tive um sonho, irmão. Pensa um sonho daqueles terríveis. Eu sonhei com um camarada correndo atrás de mim com uma arma. Irmãos, quando aquele sonho, eu não estava aguentando mais, eu queria acordar daquele sonho, eu acho. Quando eu acordei, eu dei um pulo na cama. Eu falei, está repreendido isso, eu vou orar. Quando eu olhei para o relógio, 4:59. Faltava 1 minuto para 5 horas. Eu falei, obrigado, Senhor, o Senhor sabe como me tirar da cama. Fui ajoelhar e fui falar com Deus. Querido, escute isso aqui. É uma brincadeira, estou contando isso para você, mas escuta, tem pessoas que não estão entendendo o que está acontecendo na sua vida. Deus te chamou para algo mais específico. O ministério leva você a um processo de maior santificação. Presta atenção, você está aí embaixo, eu estou aqui em cima. Daqui a um dia pode ser diferente, mas Deus exige alguma coisa a mais de mim do que muitos de vocês. Não tenha dúvida disso. Deus exige algumas coisas a mais da minha vida do que outros, não tenha dúvida disso. E o meu compromisso com Deus vai me levar a um processo de maior santificação com Ele. Pastor, mas tem pastor que não está nem aí, a igreja vai bem, ele não está nem preocupado, não está bem, ele não está preocupado, ele quer fazer. Pessoas, mas escute isso aqui, se você quer ter um ministério conforme o propósito de Deus, você tem que entender que Deus de vez em quando vai chamar você, ei, para o que você está fazendo, pare o que você está fazendo, porque eu preciso de um pouquinho mais de comunhão com você. Oh, se você entendesse a relevância do que significa isso, você que tem um ministério, querido, você zelava disso. Oh, Deus está falando algo no meu coração. Presta atenção nisso aqui, queridos. Observa o que está acontecendo na tua vida. Deus olha dos céus à terra. Tem 144 mil pessoas habitando no Gama. Tem muitas pessoas que têm muitas capacidades, muita habilidade, mas Deus olha para você, escolhe a sua casa, escolhe o seu lar, e Ele decide escolher você para algo especial, para algo específico, e você não entende a relevância do que é o ministério de Deus na sua vida.
Deus me escolheu. Eu estava na cidade de Cristalina de Goiás, quando eu tinha 9 anos de idade. Eu estava num grupo de jovens assim, e de repente Deus usou um profeta, e ele foi dançando, foi a coisa mais linda. A igreja estava num Pentecoste, todos de pé, adorando, cantando, foi um tremendo mover, mas meus olhos ficou fixos naquele homem. Ele vinha dançando e cantando e dançando, e eu me empolguei ao ver aquele homem dançando, e ele veio até mim. Eu estava na terceira fileira, como está a Sâmara, por exemplo, ali, e ele veio assim, empurrou um pouco o banco aqui, entrou um pouco mais na frente, apontou o dedo para mim e disse: eu te escolhi desde o ventre da sua mãe, e eu tenho um projeto para você nesta nação. Oh, aleluia! A partir daquele dia, a minha vida modificou com relação a muitas coisas. Eu ainda estava sentado lá, eu ainda estava observando de lá, mas eu tinha na minha mente: Deus tem um propósito na minha vida. Eu estava sentado lá, mas Deus estava dizendo ao meu coração: filho, eu vou te levar a outro lugar, porque eu tenho um propósito na história da tua vida. Ah, meu irmão, Deus te trouxe aqui hoje para dizer para você que o propósito dele em sua vida está de pé. Aleluias! Oh, Rabandaga Charandai. Meu Deus, volta no texto lá para a gente finalizar o texto, por favor. Êxodo 19, versículo 10. Olha o versículo 11. E estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre... Ei, prepara hoje, amanhã e depois, porque em 3 dias vocês verão a minha presença. Olha para cá, escuta aqui, não tem, querido, esse negócio de você dizer: de qualquer coisa, de qualquer jeito Deus me aceita. Não, tem momento que Deus precisa da sua separação. Deus exige que você pare um pouco de fazer o que você está fazendo, que você entre num momento recluso com Ele, que você tenha um tempo específico com Ele. E nesse momento Deus está exigindo da igreja Adegales, porque eu estava incomodado. Eu estava na cidade de São Paulo em uma viagem, e Deus falando: Senhor, qual vai ser o tema esse ano? Qual vai ser o tema esse ano? Eu coloquei vários temas, mas Deus disse comigo: a Adegales tem uma proposta diferenciada. Eu tenho falado que vou abençoar esse povo, eu tenho falado que vou estender, que vou alargar. Esse meu povo precisa de santificação. Glória ao nome do Senhor. Se você entender o que Deus está requisitando de mim e de você, se você entrar nesse propósito, você vai ver a presença de Deus colocar os pés sobre este lugar, sobre a sua casa, sobre os seus negócios. Aonde você colocar a planta dos seus pés, a presença de Deus se manifestará em sua vida. Glória ao nome do Senhor. Arabacharandai, versículo 12. E marcarás limite ao povo em redor, dizendo: guardai-vos, não subais ao monte, nem tocais seu termo. Todo aquele que tocar no monte certamente morrerá. Observa aqui os detalhes. Deus é detalhista em coisas. Tem coisa que Ele permite, tem coisa que Ele não vai permitir. Não faça isso. Quando eu falei para os músicos aqui sobre isso, olha a relevância do teu ministério, levar a adoração na presença de Deus. Se você não entende a relevância disso, meu irmão, meu querido, cuide-se, você está cometendo um erro. Vale para cantores, vale para tocadores, vale para todos aqueles que ministram na presença do Senhor. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Próximo, versículo 13. Nenhuma mão tocará nele, porque certamente será apedrejado ou assenteado, quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Soando a trombeta longamente, então subirão ao monte. Ou seja, vai subir, mas é quando eu liberar, é quando eu disser. Amém, queridos? Olha o detalhe de Deus, querido. Tem hora que Ele vai dizer, pode, mas tem hora que Ele vai dizer, não vai, agora não é o momento, espera um pouco, tenha um pouco de paciência. Próximo, versículo 14, para finalizar essa parte aqui. Então Moisés desceu do monte ao povo, e santificou o povo, e lavou as suas roupas. Olha que interessante isso, santifica, lave o seu corpo, pega as suas roupas, desce lá e lava as suas roupas. Interessante isso, né? Olha o detalhe às vezes de Deus para as nossas vidas. Glória ao nome do Senhor. Eu me lembro, eu estava morando na
513 Sul. 511 Sul, melhor. E eu estava num processo de adoração a Deus, comunhão com Deus. Eu orava todas as segundas-feiras, de meia-noite às 5 da manhã. Eu tinha esse propósito com Deus, era muito doloroso, mas eu fazia isso. E o meu dia que eu cheguei em casa, e tinha uma caixa lá em casa. Eu tenho uma caixa que eu guardo muitas coisas, e nessa caixa eu guardava muitos recadinhos de pessoas, de amigas, de pessoas que queriam namorar comigo. Eu guardava essas caixinhas lá, tinha um monte de caixinha lá, fotografias, um monte de detalhezinhos lá, certo? Tinha aquela caixinha guardada ali, eu gostava dela, então eu gostei lá, olhava para aquela caixinha, tinha umas fotos, tinha uma série de coisas lá que eu guardava lá. E um belo dia o Espírito Santo de Deus chegou para mim e falou assim: pega isso, queime isso está atrapalhando você. Porque tinha coisas que eu olhava ali e me traziam uma memória, uma recordação. Então eu fui lá, menos como hoje, peguei aquela caixa, peguei tudo aquilo que eu entendia que não fazia parte, não tinha a ver, e eu levei aquilo para fora, lá para a lixeira, e queimei aquilo. Mas Deus pode exigir isso? Pode. Eu fui na minha biblioteca, tinha um livro com um tema muito relevante que vocês conhecem aí, e o Espírito Santo falou comigo assim: ei, olha o tema desse livro. Quando eu li o livro, o Espírito Santo de Deus me clareou uma coisa. Eu falei: Jesus amado, esse livro está prometendo algo como humano que só Deus pode dar. Peguei o livro e fui queimar o livro. Quando eu terminei de fazer isso, irmãos, eu senti uma paz tão grande em minha vida que é inexplicável. Eu senti como se Deus falasse: agora eu posso mover de forma mais abrangente em sua vida. Pastor, só quer chegar com isso? Tem coisas que você vai ter que visitar, essas gavetas, vai ter que visitar esses álbuns, vai ter que tirar algumas coisas, porque isso está tirando a graça da presença de Deus em sua vida. Quantos compreendem isso? Diga amém. Volta lá, por favor. Então, queridos, vamos ler mais esse texto, Efésios 4, versículo 11 e 12. Estamos lendo a Bíblia, estamos na Bíblia, Efésios 4. Por favor, vai lá para Efésios capítulo 4. Glórias a Deus, aleluias. Oh, aleluias. Efésios 4. Eu queria correr um pouco. Como é que estão nossos alunos lá? Estão prontos já para vir já? Hã? É mesmo? Adriano, cheque lá com a pastora Patrícia como é que está lá o tempo. Volta lá na apresentação, por favor. Efésios 4, 11 e 12. Por favor, vai lá. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Versículo 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos. Meu Deus. Presta atenção, queridos. Deus me deu a capacidade de ser pastor, querendo o meu e o seu aperfeiçoamento dos santos. Você entende isso? Entendeu? Pastor, Deus te escolheu porque Ele quer o aperfeiçoamento dos santos. O que Ele nos dá de capacidade e habilidade, ou seja, o ministério que nós temos diz respeito à santidade. E se eu não ajudar nesse processo, se eu não me envolver nesse processo, querido, não vai acontecer. Não vai acontecer. Quantos entendem isso? Diga amém. Para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Volta lá para a apresentação, por favor. Então, queridos, nós temos o próprio crente, o santo ministério, pais que andam com Deus. Deixa eu acelerar um pouquinho só para pegar esse ponto aqui. Timóteo vai nos dar um exemplo disso. Presta atenção nisso, queridos. Qual a forma de santificação? Quem aqui é pai, diga eu. Fala, eu sou o pai. Presta atenção, queridos. Os seus filhos serão santificados com a sua atitude paterna. A sua vida santifica a sua geração. Eu vou repetir, a sua vida, pai, santifica a sua geração. Glória a Deus. Outro dia eu vi o Victor, pegou um livro, foi para o quarto, pegou a Bíblia, foi para o quarto. Quando eu cheguei lá, ele estava lendo a Bíblia.
como ele me vê lendo a Bíblia na mesa, como ele vê lendo a Bíblia no meu escritório. Quando ele me vê, ele pegou a Bíblia e foi ler, foi estudar a palavra de Deus. Eu disse, glórias a Deus. Escute isso aqui, queridos, presta atenção. Se seus filhos fizeram o que você faz, o que vai acontecer? Vou repetir, se os seus filhos repetirem o que você faz, o que vai acontecer? Se ele seguir o seu comportamento, qual será a vida do ministério desse filho? Quer ver só um negócio, queridos? Tem pais que aqui na igreja agem de uma forma. Quando eles entram no carro, o filho começa a ouvir. Ele fala mal do pastor, ele fala mal do som, ele fala mal de alguma coisa, da água, do banheiro, e ele começa a falar mal. Aqui na frente ele me deu um abraço. Ele diz, pastor, o culto foi uma bênção. Quando ele entra no carro, ele mente. O filho entende como é que se faz. Quer dizer que na frente, pai, eu abraço. Na frente, eu digo que o culto foi uma bênção. Mas quando eu entro no carro, eu desminto, ou seja, eu sou mentiroso. Teus filhos estão aprendendo com você. Eles serão uma cópia melhorada do que você é. Então, se você for santo, se você buscar a santificação diária, os seus filhos serão santificados com a sua atitude, com o seu comportamento. Pais, escute mais isso aqui. Qual o sonho dos seus filhos? Qual o sonho dos seus filhos? É sério isso? Eu quase chorei esse mês. A Élica chegou para mim e falou, pai, terminando o meu curso, eu quero ir para uma escola de missões. Eu quero aprender a fazer missões, pai. Pais que estão preparando seus filhos para negócios, pais que estão preparando seus filhos para estudar, para serem profissionais, para serem muito bens, mas estão esquecendo que a sua missão número 1 é prepará-los para representar o reino de Deus. Pais que têm uma agenda pesada para os filhos, levam o filho aqui, muitas coisas, mas não querem trazer o filho para a igreja porque ele está ocupado demais. Pais que envolvem os filhos em muitos conhecimentos e apresentam tantas coisas para eles, mas esquecem de dizer para eles, vamos fazer um curso bíblico, vamos entender a relevância da Bíblia Sagrada. Um dia, você vai querer que ele saiba, mas ele não aprendeu isso com você, ele não entendeu a relevância disso com você. Fala, pais santificam seus filhos. As orações do justo. Olha o Salmo 51, versículo 10, por favor. Olha o Salmo 51, versículo 10. Olha que lindo isso, queridos. Olha que lindo isso. Salmo 51. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Uau, olha que lindo isso. Você pare para pensar nessa liberdade que você está dando para Deus. Observa isso. Eu oro e digo, Senhor, tem liberdade de criar em mim um coração puro. Pastor, quando eu oro, isso o que vai acontecer? Vai ter uns arroxos, vai ter uns apertos, vai ter coisa que você não queria fazer e vai começar a fazer. Deus vai te chamar mais para a oração, mais para ler a Bíblia. Você vai começar a se interessar por coisas diferenciadas, porque eu dei liberdade para que Ele pudesse agir em minha vida. Oh, aleluias. A tua oração, pode ir lá por favor, a tua oração é um ato pessoal, onde você deliberadamente diz, Senhor, eu quero ser santo. A Bíblia diz, entreguei o meu caminho ao Senhor e confiei nele. Pedido
que a Bíblia fala, entrega seu caminho ao Senhor e confia nele. Eu posso dizer isso? Entreguei o meu caminho ao Senhor e passei a confiar nele, e comecei a confiar integralmente nele. Será que isso é realmente um comportamento nosso real, queridos? Real. Você já parou para, olha aqui, já parou para fazer alguma oração que você sabe que tem uma coisa errada na sua vida? Você reconhece que aquilo está errado. Você sabe que aquilo não está correto. Pastor, como é que eu sei que algo não está correto? Irmão, a sua mente acende. Tem aqui uma coisinha que diz que não está legal. Tem um detalhe aqui na sua mente que te alerta, que te incomoda, que te inquieta. Você sabe que precisa mudar aquilo. Então, não estou conseguindo. O que eu faço? Espírito Santo, por favor. Por favor. Semana agora, peguei meus WhatsApp, meu celular, meus 2 celulares meus, e falei assim: eu vou ficar fora do Instagram por um tempo. Apesar que eu sou muito educado no que diz o uso da tecnologia. Nesse Instagram, redes sociais, eu sou extremamente organizado. Mas eu não quero agora, vou ficar um tempo sem isso aqui, eu não quero mais. Fui lá e desinstalei. A conta está lá, está tudo lá, mas eu não preciso mais olhar. Eu, Oséias, tomei essa atitude. Não quero mais ver. Não quero mais olhar. Vou ficar um tempo sem olhar para isso. Qual o problema? Não é problema. É uma questão que eu senti essa necessidade minha por um tempo. Quem entende isso, queridos? Que eu tenho que ter comportamentos que me leve a uma vida de santificação com Deus. Diga amém. Amém? Próximo, volta lá, por favor. Vamos ver também Salmo 32, versículo 6, só para a gente finalizar essa parte aqui. Salmo 32, versículo 6. Por isso, todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de te poder achar, até no transbordar de muitas águas, estas não lhe chegarão. Uau, que lindo esse texto, né? Que lindo esse texto. Amém, queridos? Então escute isso aqui: todo aquele que é santo, ou seja, quem é santo, santifique-se mais. Amém? Você busca mais, você quer mais. Eu já disse para os irmãos aqui que eu parei um dia para ler a Bíblia toda em 42 dias. Eu li toda a Bíblia em 42 dias. E eu leio a Bíblia, é muito bacana isso, porque você consegue visualizar a Bíblia de uma forma diferente. Seu raciocínio não para. Então você lê mais ou menos 6 horas por dia, é algo extraordinário. E quando eu estava chegando no final da Bíblia, livro de Apocalipse, eu comecei a ler, e eu parei para ver algo que eu nunca tinha visto. É que quando a gente lê que João chega nos céus, ele é arrebatado, quando ele chega na presença de Deus, o que ele vê? Os seres celestiais fazendo o quê? Santo, 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 santo. O que é, que era e que há de vir. Santo, 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 porque por seu nome, seu sangue, comprastes para Deus povos de todas as línguas e tribos e nações, e santo, e santo, e santo. De repente os 24 anciões se levantavam, pegavam suas coroas, se curvavam e diziam: santo, 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 santo. É um movimento de entendimento de santidade, é um movimento de entendimento de adoração, de grandeza de Deus. E eu comecei a observar aquilo e falei: Deus, o que tem de diferente nesse ambiente, que os anjos, que os seres celestiais ficam adorando o tempo todo? E eu parei e fiquei imaginando o que pode acontecer ali. Sabe o que é o entendimento? Assim, ó, desceu com o meu entendimento. Oséias: todos aqueles que se aproximam de Deus, inevitavelmente o adorarão, porque reconhecerão a sua santidade. Vou repetir: quanto mais próximo o homem estar de Deus, mais desejo ele vai ter de ser santo e de adorar a santidade de Deus. Quanto mais distante o homem estiver de Deus, mais frio, mais gelado, menos glória a Deus, menos aleluia, menos línguas estranhas, menos. Aleluia. Volta lá para a gente finalizar, por favor. Fique de pé, por favor, queridos.
Nós já vamos finalizar agora. A consagração do crente a Deus. Vamos ler Romanos 12, versículo 1 e 2, para finalizarmos essa parte aqui. Romanos, capítulo 12, versículo de número 1 e 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aleluias, aleluias. Eu posso fazer um pedido para os irmãos? Os irmãos que estão aqui nas primeiras cadeiras, vocês podem ficar de lado, só as primeiras cadeiras aqui, deixa nossas crianças sentarem um pouquinho aqui, venha, pode ficar um pouquinho mais para frente aqui, vamos deixar eles ficando um pouco mais na frente agora, me permita pedir isso para vocês, pode ser? Eu pedi isso para eles, aqui na frente, vem cá crianças, as crianças aqui na frente, todas aqui, ó, todas as crianças aqui na frente, vem para cá crianças, não, vem para cá, as crianças na frente aqui, ó, pode colocar aqui na frente. Aleluias. De pé como você está, deixa eles entrar, não tem problema não. Olha para cá, queridos. Não perca aqui, não perca. Não vai muito para trás não, Isso, fica um pouco mais aí, deixa eles entrarem aqui, por favor. As crianças lá atrás podem entrar. Os que estão chegando lá, podem entrar todos aqui, por favor. É os alunos do nosso curso teológico. Está lindo, glória a Deus, aleluias. Glória a Deus. Ei, olha para cá. Nossa, mas tão linda essa classe, hein? Muito bom, vocês estão chiques. Amém? Os que vão fazer o curso teológico, podem vir para cá, fiquem na frente aqui, tem uma área reservada para vocês aqui. Escute isso, para finalizarmos aqui. Adriano, por favor, pega aqui o violão aqui. Apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Versículo 2: e não sede conformados com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possais compreender qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, queridos? Sei que você está um pouco aí